E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil respira eleição. E para falar das eleições, o vídeo de hoje está dividido em 3 partes, onde cada uma delas vamos falar sobre um aspecto das eleições. Primeiro, vamos falar de comunicação. Vamos falar das narrativas que foram criadas ao longo do dia de ontem. Vamos falar da imprensa brasileira, que cada vez mais parece um braço do petismo. Inclusive, temos uma pesquisa feita por uma universidade federal que contou com o apoio do sindicato dos jornalistas, alguns sindicatos diferentes, como por exemplo a Abrage, né? Sindicatos, associações, e que prova de uma vez por todas que a imprensa brasileira é de esquerda e esquerda para valer. Também quero falar sobre a comunicação da campanha de Bolsonaro, falar sobre as inserções de TV, uma coisa interessante. Falar sobre a comunicação da campanha do Lula, querendo distribuir aí trechos da Bíblia, Sérgio Moro e Podemos trocando acusações sobre corrupção, acredite se quiser, o Moro. Muita coisa pra gente falar no primeiro tópico. Depois vamos falar sobre a eleição em si, aí trazer algumas análises, olhar as pesquisas que saíram, que vai sair, a imprensa já tá, meu Deus, ó, de dedo cruzado, né? A Globo tá de dedo cruzado, assim, tá na espera do Datafolha, a gente vai comentar sobre isso. Quero relembrar algumas coisinhas também sobre o passado do Datafolha. Ontem saiu uma análise do Lavareda, o cara lá do IPESP, que as pessoas podem estar meio que assim com vergonha de falar que votam em Bolsonaro, e na hora do resultado, pra valer, é capaz de Bolsonaro ter mais votos. Enfim, isso é uma pesquisa também de um grande instituto que mostra pela primeira vez Bolsonaro e Lula tecnicamente empatados. Enfim, tem muita coisa. E depois vamos falar do fim das eleições, porque ela vai acabar. E esse transatlântico chamado Brasil, ele vai seguir para alguma direção, ou mais à direita, se for Bolsonaro, ou mais à esquerda, se for o Lula. E aí, o que é que a gente tem para comentar sobre isso? E aí eu quero trazer algumas notícias de coisas que estão acontecendo no Brasil, na nossa região, como por exemplo a Argentina, na América Central ali, questões no Haiti, e também quero trazer algumas notícias internacionais para a gente sim, né, tentar, cara. E aí, o que é que tá vindo para cima do Brasil? Então, vamos que vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. E eu quero começar com isso daqui, que eu achei interessantíssimo. Eu acho que depois de ontem, a Simone Tebet comentar sobre orçamento secreto vai ser a mesma coisa que o Lula comentar sobre corrupção. Porque, veja só, Metrópolis, repercussão, né, da Simone Tebet. Orçamento secreto comprou a consciência e alma de muitos. E aí no dia de ontem, ficamos sabendo de forma exclusiva aí pelo Estadão que a Soraya Tronic e o vice de Simone Tebet indicaram 114,4 milhões em emendas do orçamento secreto. Rapaz, esse é o vice da Tebet. Lamentável, lamentável. Carlos Bolsonaro falou o seguinte: porque o Metrópolis e o Estadão estão atacando mulheres? Vale lembrar que o presidente Bolsonaro vetou a matéria e que foi derrubada pelo Congresso Nacional. Mas vamos continuar. Campanha de Lula passará a enviar trechos da Bíblia para apoiadores. Estratégia da campanha do ex-presidente mira eleitorado evangélico. Será que vai funcionar? O pessoal fez até uma piada. Diz que o Lula devia mandar o trecho, né, do não roubarás. Mas tudo bem. Eu acho que o Lula também deveria enviar esclarecimentos. O Lula fez essa postagem aqui no dia de ontem, a bandeira do Brasil. Ele faz questão de colocar uma estrela do PT, né, acima da bandeira, lá em cima, né, grande destaque. E ainda coloca numa posição muito estranha, essa estrela aí petista, né, parecendo assim uma estrela invertida. O Lula deveria falar, né, porque se você olhar assim, o próprio padrão do partido não é dessa forma que a estrela, não é com a ponta para baixo, é com a ponta para cima, né? Não sei, deve ter sido algum deslize do PT. O PT que quer se mostrar, né, um grande defensor do cristianismo, mas que não critica o que está acontecendo na Nicarágua. Continuando, Lula diz que fica muito à vontade para discutir corrupção. Realmente, ele é um mestre no tema. Manja do assunto como ninguém.
O Nine ainda não entendeu que nada que ele fale ou faça irá mudar a história ou a opinião pública. Eu não sei nem se é o que ele fala ou faça, porque isso aqui ele disse, né? Em uma reunião, numa live, etc., para convertidos. O que estranha é a imprensa tentar, né, ajudar o Lula, colocando esse tema para frente, fala assim, olha, o Lula tá muito à vontade, olha o Lula respondeu muito bem quando foi questionado sobre corrupção no Jornal Nacional. E eu não tô falando sobre isso de forma aleatória, porque olha isso daqui, 2 notícias que se complementam. Primeira delas, o PT edita a fala de Bonner e compra anúncio no Google para descolar Lula de corrupção. Isso porque ele se sente muito à vontade para comentar sobre o tema. A gente já tinha comentado sobre isso. Esse aqui, inclusive, antes de sair na imprensa, vários de vocês estavam fazendo essa denúncia. Ó, o Lula tá colocando propaganda aqui. Ó, é o santo. Nunca pecou na vida. E tá usando lá o trecho do Bonner do Jornal Nacional. E aí o que aconteceu depois? A Globo derruba o comercial de Lula usando frase de Bonner. O apresentador do Jornal Nacional disse que petista não deve nada à justiça e trecho estava sendo promovido pelo PT. Não sei se pegou mal dentro da Globo. Talvez foi só um acordo entre o Lula e o William Bonner, né? Na hora de fazer aquela perguntinha básica. Talvez o Lula pediu pro Chico Pinheiro falar, Chico, tu aí que tá me ajudando. Foi a própria Globo que falou que o Chico tava ajudando o Bonner. Ô Chico, manda uma mensagem pro Bonner, né? Manda uma perguntinha boa pra ele, pra mim, sabe? Falando assim que eu não devo nada à justiça. O que eu sei é que caiu. Tá escancarado o que é que tá acontecendo. Aí veja só. Essa eleição, quando você acha que não tem como ficar mais engraçada, Sérgio Moro e o Podemos trocando acusação de corrupção entre si. A disputa pelo Senado no Paraná, entre Moro e o Álvaro Dias, deflagrou uma troca de acusações. O Podemos, a antiga sigla do Moro, disse que o Moro usou dinheiro público para beneficiar um amigo e aliado, dono de uma consultoria jurídica. O partido ameaça pedir a restituição de valores na justiça e Moro, por sua vez, afirma que o Podemos pratica corrupção e lavagem de dinheiro. A sigla que acolheu o projeto presidencial de Moro agora diz também que ele exigiu que o fundo partidário fosse usado para pagar personal stylist, alfaiataria, roupas, sapatos e óculos de grife, entre outros itens e hábitos de luxo. O Podemos não sabia que Moro era um boletador. Ah, pera aí, pô. Vocês chamaram o cara, Moro, mestre do boleterismo. Ele tem uma vida cara. Moro é um cara caro. Só contrato milionário, quase 4 milhões em um ano. Primeiro contrato aí, quando saiu do governo pro Valfrido Vardi, bateu quase 1 milhão. Aí achou que o Moro é o quê? Usar óculos de soldador, aqueles que compram na loja de EPI. Não, pô, o Moro só usa Louis Vuitton, Gucci. O cara é descolado, pra ver se fica um pouco menos feio. O aliado do ex-juiz, que está no centro da briga com o Podemos, é Luiz Felipe Cunha, primeiro suplente ao Senado na chapa do ex-ministro no Paraná. Amigo do ex-juiz há mais de uma década, Cunha é dono da consultoria Bela Tchau, que recebeu 60 mil reais do partido para colaborar na elaboração do programa de governo do então presidenciável. Só que olha que interessante. Segundo o Podemos, o serviço não foi prestado e ainda acusa Cunha de ter tentado buscar outras formas de receber dinheiro do fundo partidário. As pessoas falavam muita coisa também do Mainardi, né? Que o Mainardi teria um interesse muito grande na candidatura do Moro. Não sei. A legenda sobe o tom contra Moro. Abre aspas. Aliás, a decisão de filiação de Moro ao Podemos começou no estilo proposta indecente. Que o partido custeasse um salário de 40 mil reais e pelo prazo de 4 anos a pretexto de lhe garantir segurança familiar e o luxo ao qual está habituado caso o projeto eleitoral naufragasse. Se perder, tem que me pagar 40 mil durante 4 anos. Moro aprendeu com Nando Moura. A versão de Moro é que as acusações do Podemos decorrem do fato dele não ter aceitado a existência de uma suposta rede de captação ilegal de dinheiro que envolveria a cúpula do partido. Mas quando o Moro sai do partido, ele sai falando que estava faltando dinheiro, não estava investindo na campanha dele, etc. O Moro não saiu falando que tinha corrupção. Meio estranho, né?
O Moro tava escondendo a corrupção no Podemos. Ih, rapaz, se tivesse fundo partidário, não tivesse fechado a torneira, o Moro estaria até lá hoje, mesmo sabendo ainda dessas confusões. Você vê, quando você acha que já viu de tudo, surge mais essa. Mas vamos continuar. Isso aqui é interessante, porque a imprensa, nossa, fez a festa. Ela sempre faz a festa. Qualquer coisinha que a esquerda faça, qualquer coisa que é judicializada, qualquer movimentação do judiciário contra Bolsonaro, é aquela festa, aquela algazarra, é final de Copa do Mundo. Só que ontem, a Lindora, a vice-PGR, disse que a imunização foi feita no prazo adequado, e que Bolsonaro não escondeu, ordenou o sumiço ou deliberadamente tornou imprestáveis as doses. Isso aqui é a coisa mais óbvia do mundo. É só olhar a posição do Brasil ao longo dos meses. Estava sempre no topo do mundo na quantidade de doses aplicadas. Estava sempre no topo ali entre as 4, 5 maiores nações. Teve para quem quis, para todo mundo. Mas não. Bolsonaro atrasou, Bolsonaro dificultou, Bolsonaro fez isso. Todo mundo sabia. Aí agora a imprensa está chocada. Uma narrativa cai por terra. Outra coisa que gritaram, falaram, pitaram, bordaram. A Polícia Federal encerra a investigação sobre Jair Renan Bolsonaro e diz não ter encontrado crimes. Aí agora vão falar que Bolsonaro aparelhou a PF. Eles não cansam. Mas mais uma narrativa que cai por terra. Mas a imprensa não para. Dominion, com o nome de Bolsonaro, é usado para notícias críticas ao presidente. Aí tá lá, ó, ameaçou o Brasil. E mais uma vez tentam comparar Bolsonaro a uma ideologia extremamente repugnante, que é crime defender, né? É um grande absurdo. Aí ele tá lá, ó, falando, né? Batendo. Ruim eles não acham. É capaz de falar que é liberdade de expressão. A Flávia diz, ó, colocar o presidente da República como aquele cara do bigode e o povo brasileiro como animais, isso é democrático? Essa é a turma da democracia? Aí ele, olha isso daqui. Veja. Michele estreia na TV e já mira ativo de Lula no Nordeste. Eu falei, peraí, a Michele mira ativo de Lula. Aí eu vi a imagem, eu falei, mas peraí, eu vi a inserção da Michele. A Michele tá falando sobre a obra que Bolsonaro entregou, que ficou aí anos e anos e anos na promessa, que foi a transposição do São Francisco. Eu falei, não é possível que a matéria tá falando sobre isso. Aí você vê o subtítulo. A primeira-dama foi escalada pela campanha de Jair Bolsonaro para protagonizar vídeo sobre, 3 pontinhos, a transposição do Rio São Francisco. Eu falei, ué, agora não tô entendendo nada. A imprensa brasileira quer fazer com que as pessoas acreditem que a transposição do São Francisco é do Lula. Mas não teve essa transposição. A transposição foi entregue no governo Bolsonaro. Teve que refazer inúmeros trechos. Fora os trechos que teve que tirar do zero. E é ativo do Lula. Não dá, né? Tá forçando a barra. Tá forçando a barra e tá forçando com vontade. Sobre essa questão da inserção, eu recebi vários comentários. Eu recebi alguns vídeos, até no WhatsApp, né? Pessoas assim, comuns mandando pra mim. E eu acho que foram bem feitas. Em comparação com aquela primeira inserção de a primeira de todas, que até o Carlos, na época, deu uma reclamada, a coisa melhorou e melhorou pra valer. Melhorou, assim, melhorou da água pro vinho. Espero que continue assim, disso pra mais. Até o Jair, como ele tá falando aí, a do Pix também tá muito boa. Jair vai e fala de forma desenrolada, não tá tudo travado. Aquela primeira de Bolsonaro, mas tava ruim, viu? Tava ruim. Enfim, para você ver a imprensa soltar uma matéria dessa, pare e pense o seguinte, para que a imprensa vai tentar criticar isso? Por quê? Porque isso aqui é algo importantíssimo. É uma obra que foi entregue no Nordeste, que vai ajudar inúmeras de milhares de famílias. Gente, só para e pensa em uma coisa. Eu até comentei no vídeo antes, mas o áudio estava horrível. Bolsonaro, em 2018, ele teve uma votação muito ruim no Nordeste. Venceu, mas no Nordeste ele teve uma votação muito ruim.
As pessoas que votaram em Bolsonaro no Nordeste em 2018, eu tenho certeza que já foram aquela turma das pessoas mais esclarecidas, que acompanham a política de perto, de forma mais frequente. E muita gente tinha aquele medo. Nossa, se lembra das histórias que inventaram que Bolsonaro ia acabar com Bolsa Família? Aí imagina nesses 4 anos, inúmeras entregas do governo, de norte a sul, sabe, de leste a oeste na região Nordeste, contemplando diversas famílias, as pessoas vendo que Bolsonaro não é nada daquilo que a imprensa falou. Você realmente acha que nessas eleições, Bolsonaro, ainda que perca para o Lula no Nordeste, você acha que ele não vai ter uma votação muito melhor, mas muito melhor do que 2018? Vocês realmente acreditam que de 2018 para cá, a quantidade de pessoas que despertaram, começaram a entender sobre esquerda e direita, comunismo e liberdade econômica, vocês realmente acham que essa galera... Não, a gente vai votar no Lula. Vamos todo mundo votar no Lula. Olha o tom da imprensa. É do Lula, viu? Não, não é do Lula, não. Não é não, viu? Relaxa aí e veja. Aí você vê. A esquerda ficou batendo na tecla e vem batendo nessa tecla da fome no Brasil. A fome, a fome, a fome. Eu trouxe em vídeo a thread que o Eric Figueiredo, o presidente do IPEA, fez, mostrando como o relatório daquela ONG de esquerda ele é inconsistente, ele não condiz com o próprio gráfico que mostra o nível de pobreza extrema, que a pobreza extrema está caindo, mas mesmo a pobreza extrema caindo, a fome está aumentando. Isso não faz sentido. Um relatório que apontava que o problema da fome é porque Bolsonaro desmontou projetos sociais. Só que quando você vem para a realidade, o Bolsa Família que Bolsonaro mesmo disse era uma miséria, agora está R$600. O novo Auxílio Brasil. Então não teve nenhum desmonte, teve um aperfeiçoamento. Então são informações que não condizem com a realidade. O que é que a esquerda faz diante disso? A Mira Leitão te conta. O presidente do IPEA é denunciado à PGR. O senador Fabiano Cantarato também anunciou que vai convocar Figueiredo para prestar explicações ao Senado sobre estudo que mostra a queda da fome no país. Eles não aceitam. Eles não aceitam e aí vai perseguir o rapaz. E a Globo tá aí para ajudar. Eu tenho certeza que o Eric, ele vai prestar esclarecimentos e vai, sabe, tratorar. Mas vai tratorar tanto que não vai ter matéria na Globo para mostrar como o Cantarato foi humilhado. Não vai ter matéria para mostrar isso. Não vai ter. Não vai ter. Você vê que eles sequer aceitam que o relatório deles seja contestado. É a palavra final. Tem 33 milhões de brasileiros passando fome. Aquele número é 100% exato. Acredite neles. Não questione. Não questione. Ontem também a imprensa veio para criar uma narrativa que a família Bolsonaro anda comprando muitas coisas em dinheiro vivo, dinheiro em espécie. Para falar sobre isso, eu só quero mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, essa matéria do UOL. Compra em dinheiro vivo não é crime, mas é suspeitíssimo, diz especialista. É crime? Não. Beleza. Então cala a boca. Você deu algum crime para apresentar? Não. Então para de ficar fingindo imparcialidade. Então, quer mostrar toda a matéria dessa? Então coloca a estrela no peito do PT, sabe? E assume que você é um petista. Porque o interesse daqui é tentar fortalecer o Lula. Só que sobre essa questão, a Sarita, ela traz aqui um recorte da matéria. Essa matéria aqui que ela traz é do UOL, não sei se é a mesma matéria da Elisa. Ela fala o seguinte: desde 2020, o Estadão vem fazendo reportagens defendendo que familiares do Bolsonaro compram imóveis com dinheiro vivo porque a escritura diz, abre aspas, pagamento em moeda corrente. Uma fonte anônima afirma que isso significa em espécie, mas o COAF desmente essa afirmação. Fonte anônima, estranho. Tá lá, ó. Levantamento em cartórios. As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento, abre aspas, em moeda corrente nacional, expressão padronizada para repasses em espécie, será mesmo que é para repasse em espécie, totalizaram 3,5 milhões, corrigidos dariam 25,6. A escritura da compra, obtida pelo Estadão, registra o pagamento, abre aspas, moeda corrente do país,
contada e achada certa. Denominação usada quando a aquisição é feita em dinheiro, segundo advogada consultada pela reportagem. Resende, onde fica o imóvel. Imóvel é a cidade que vive a família de Ana Cristina. Foi lá na década de 70 que Hudson e Bolsonaro serviram juntos na Academia Militar das Agulhas Negras. Aí a Sarita traz aqui um recorte do Manual do COAF de orientações para registros de imóvel. Ela deixa o link. E é o seguinte, ó. Essa expressão significa que o pagamento foi feito em real e que não se pode presumir, a partir dela, que o pagamento foi feito em espécie. Então é o seguinte, ó. Ora, no caso sob análise, a expressão genérica de que o pagamento foi feito em moeda corrente ou moeda nacional não deve ser convertida em declarações das partes de que o pagamento foi realizado em espécie. Desta forma, a falta de especificação do meio de pagamento não pode gerar a presunção automática de que foi feito em dinheiro. E mesmo que foi feito em dinheiro, qual o crime? É porque é suspeito? E agora ser suspeito virou crime? Que no Brasil hoje em dia, se a imprensa diz que você é suspeito, você é criminoso. Você é criminoso. Já também teve muita confusão ligada ao judiciário. Muita confusão. A própria grande imprensa noticiando muita coisa. Mas isso é assunto para outra hora. E aí, como eu disse para vocês, uma pesquisinha. O perfil do Roberto Mota, ele compartilhou uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina. E o Roberto Mota, ele agradece aquele perfil ali na lata. A priori foi esse perfil que mandou a pesquisa para o Roberto Mota. Ele só fez publicar no Twitter dele. E se o Roberto Mota tá dando os créditos por na lata, quem sou eu para também não dar? E tá aqui, ó. Relatório da pesquisa está disponível para download. E é o que fala? Já está disponível para download o relatório final da pesquisa Perfil do Jornalista Brasileiro 2021. Os resultados da pesquisa são baseados em 7.029 respostas, a partir das quais, após a etapa de saneamento, foram consideradas 6.650, sendo 6.594 vinda de todas as unidades da federação e 56 de jornalistas que atuam no exterior. A pesquisa possui margem de erro inferior a 2% e intervalo de confiança de 95%. Acesse aqui o relatório. E informação extra que é muito relevante, esse estudo envolveu 17 pesquisadores voluntários de todas as regiões brasileiras e recebeu apoio das principais organizações nacionais da categoria: ABI, ABEGE, a famosa ABRAGE, APJOR, FENAGE e sindicatos filiados e SBPJOR. Tá vendo aí? Só os melhores dos melhores dos melhores. Ninguém vai poder questionar. ABI, ABRAGE, Universidade Federal. E o que essa pesquisa mostra? Olha que interessante. No início da pesquisa, eles mostram um dado que é relativo à pesquisa feita em 2012. Foi feita aí uma pesquisa lá, a síntese dos dados obtidos na pesquisa realizada no final de 2012, 10 anos atrás, nos permitia afirmar que os jornalistas brasileiros eram então majoritariamente mulheres, brancas, solteiras, com até 30 anos. Em termos de formação, 9 em cada 10 eram diplomados em jornalismo, majoritariamente em instituições de ensino privadas, e 4 em cada 10 já tinham cursos de pós-graduação. Do total, 98% dos profissionais que atuavam nos segmentos de mídia, fora da mídia e docência, tinham formação superior. Do ponto de vista político, em 2012, apenas 25% dos profissionais eram sindicalizados, quase metade dos jornalistas se considerava de esquerda, quase metade, 49%, mas cerca de um terço refutavam qualquer classificação ideológica. 10 anos atrás, um terço não queria saber de ideologia. Quase metade já era de esquerda para valer. E 9 em cada 10 jornalistas não eram filiados a partidos políticos. E aí o tempo passou. E o que é que a pesquisa de 2021 mostra? Quanto ao posicionamento ideológico, dos 1.978 respondentes, 52,8% se identificam como esquerda. Muito mais do que em 2013. 25,9% centro-esquerda. E 2% extrema esquerda. Ou seja, esse campo de posicionamento com mais inclinação à esquerda
foi a opção de 80,7% dos jornalistas brasileiros, dos respondentes. 80,7% são assumidamente de esquerda. A posição centro, que no Brasil deve ser a turma do PSDB, do Kassab, do Temer, MDB, né? O centro e esquerda, correspondeu a 4,7% das respostas. Enquanto, olha só, o cara falou que ele era centro-direita. Centro-direita e direita, 2,5%, 1,4%. Extrema-direita, 0,1%. O campo que inclui posições de direita somou 4%. 4% dos jornalistas brasileiros são de direita. Já 8,3% dos entrevistados não quiseram informar seu posicionamento. Eu acho que deve ser também direito também, né? Tá com medo de ser perseguido. Mas tem claramente, 80% assumem abertamente são de esquerda. E você entende por que o jornalismo brasileiro está do jeito que está. A pesquisa traz outro dado. Filiação partidária. Das 1.978 pessoas que responderam sobre filiação partidária, 89,7% afirmaram não estar filiadas a nenhuma sigla. E dos 10% que tem filiação a algum partido, está em 23 partidos, e as respostas mais significativas são o seguinte: quem lidera o ranking, né, de filiações? O partido com maior quantidade de jornalistas, o PT. O segundo partido com a maior quantidade de jornalistas registrados, o PSOL. Depois, PCdoB. Depois, o PSB. E aí, em quinto lugar, vem o PSDB. O engajamento partidário reflete uma inclinação para partidos de esquerda. Vá! Quem poderia imaginar que na hora de escolher um partido, eles vão para os partidos de esquerda? E aqui tem um gráficozinho. Roberto Mato postou esse gráfico aqui, ó. Esquerda, centro-esquerda, não quero informar. Centro, centro-direita, direita, extrema-direita, né? Dentro da extrema-esquerda, outro. Esse é o retrato do jornalismo brasileiro. E aqui temos em números, também temos uma pesquisa qualitativa. Tá aqui, né? Isso aqui, essa postagem é maior do que isso. Mas esse parágrafo dá o tom do jornalismo nacional. O Antônio Tabet fala: só para constar, Lula não é ex-presidiário. Presidiário é quem cumpre pena em presídio. Lula ficou preso na Polícia Federal de Curitiba. E ele fala que foi em uma sala. Não foi numa cela, foi numa sala. Então Lula não é ex-presidiário. O Joaquim Teixeira fala o seguinte: aí a turma que gosta de chamar os outros de gado. E vamos continuar falando sobre eleições, mas trazer algumas análises. Essa daqui, eu tinha achado a análise do André Assad horrorosa, que o pessoal tava comentando no Twitter. Agora, essa daqui superou, meu Deus do céu, inacreditável. Escuta 30 segundos. De fato, o Bolsonaro não devia ter ido, se fosse a campanha dele, do ponto de vista, obviamente, da sua vitória, não da cidadania, e foi muito mal, e de fato foi muito mal sozinho, né? Derreteu sozinho, sem que ninguém nem precisasse fazer muita coisa. De fato, o Bolsonaro não deveria ter ido pro debate, perdeu sozinho, derreteu. Bolsonaro derreteu e não deveria ter ido ao debate. Essa é a imprensa profissional. Essa é uma análise dos profissionais. Análise. Mas tudo bem. Vamos continuar fazendo algumas análises. Não coloquei aqui a nota, mas é da Quest. Do Estadão. Na Quest ali tá óbvio, né? Mas aqui é a matéria do Estadão. Pesquisa da Quest: Bolsonaro tem melhor resultado de avaliação do governo desde julho de 2021. Julho de 2021. O que aconteceu naquele momento, né? CPI e porrada. Ele vem apanhando desde o início do ano. Tô nem por números. Tô nem aí. Eu gosto de olhar a tendência. Olha o que os jornais estão falando. Tá melhor avaliação, tá crescendo de forma firme, constante. Aí o Lavareda, do IPESP, fala o seguinte. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu olhar isso aqui primeiro. Eleitores podem estar escondendo voto em Bolsonaro nas pesquisas, diz o especialista.
Quando você abre a matéria, ainda fala o seguinte, ó, Bolsonaro tem crescido regularmente nas últimas pesquisas, chamando atenção para a hipótese de subnotificação do voto em Bolsonaro em alguns segmentos, especialmente naqueles de menor renda e escolaridade. Mas peraí. Se Bolsonaro já está pontuando bem, primeiro ponto. Segundo ponto, se Bolsonaro vence assim, com folga na galera mais escolarizada e com mais renda. Terceiro, o setor que Bolsonaro vem tendo mais problemas é a turma que tem menor renda e escolaridade. Quarto, se essa turma onde estão os votos subnotificados, então aí tá bem complicado. Bem o setor onde Bolsonaro está fraco, está subnotificado, é porque as pesquisas estão sendo feitas nas grandes capitais, nos grandes centros, nos bairros mais, sei lá, mais à esquerda. Enfim. Isso aqui tá me parecendo um discurso para falar assim, não, tá vendo? A gente não errou a pesquisa, é porque o próprio entrevistado não ajuda. Teve subnotificação. A culpa não é nossa se as pessoas não respondem direito. Tô sentindo que a imprensa tá criando um clima para justificar um erro nas pesquisas. Mas tudo bem. Aí você vê, para a Globo, para a Folha de São Paulo, para a Vera Magalhães, para os verificadinhos, só 3 pesquisas no Brasil prestam. Quest, IPEC e a Datafolha do Coração. A Datafolha do Coração. A FSB eles ficam assim porque eles não querem brigar com o Esteve, do BTG. Mas você vê, pesquisa aponta empate técnico pela primeira vez entre Lula e Bolsonaro. Não é Brasmarket, assim, não. Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisas. E não vai me falar que a Paraná Pesquisa é bolsomínio. Paraná Pesquisas. Já tá mostrando que tá empatado. Já está empatado. E Bolsonaro só começou a aparecer na TV dia 26. A campanha pra valer, e você vê que Bolsonaro está se soltando, começou dia 16. O pacote de bondades, que a imprensa tanto ficou, né, alardeando, que é isso, aquilo outro que o Bolsonaro está fazendo, que vai render votos para ele, só começou a rodar aí nas últimas semanas. E já está empatado tecnicamente. Quem poderia imaginar? E você soma isso com abaixo. Um levantamento da MDA-CNT que diz que Lula estável e Bolsonaro cresce 7 pontos desde fevereiro. Isso daqui é exatamente o cenário que até o próprio Guilherme Amado descreve, que o PT tá estagnado desde dezembro. Dezembro para cá o Lula não ganhou voto nenhum. Nenhum voto? Meu Deus. O que é que está acontecendo? E o tempo está passando, a rejeição de Bolsonaro está diminuindo, Bolsonaro está conseguindo reagrupar seus antigos eleitores, que ficaram meio chateados com ele, com o passar dos anos, que acabaram caindo na lábia do MBL, na lábia do Nando Moura, na lábia do Sérgio Moro. Está começando a mudar. Mas devagarinho, está mudando, vai mudando. Some isso a essa nota. Saíram inúmeras matérias anteontem, tava no vídeo ontem, só que o vídeo tava meio complicado, tava horrível o áudio. Ainda teve gente que assistiu, eu realmente assim, às vezes eu não acredito como alguns de vocês gostam de mim. Tem que gostar muito de mim pra assistir um vídeo com aquele áudio horrível, mas eu coloquei pra... tá lá o vídeo, pelo menos as imagens o cara vai passando, não consegue ver as imagens. Mas olha isso daqui. Discussões de Janones e comportamento inflamado nas redes preocupam campanha de Lula. Comentei isso aqui mais ou menos no vídeo ontem, só que isso é uma nova informação. Essa matéria aqui da Globo é nova. Essa matéria, inclusive, saiu hoje de madrugada, ó, 4h30 da manhã. Dia 31 é hoje, não é isso? Dia 31 é hoje. E olha só. Depois de despertar no PT um período inicial de encantamento, o deputado federal Janones passou a ser visto como uma espécie de garoto problema pelo comando da campanha do ex-presidente Lula. Nossa, estou recebendo tanta mensagem aqui. Os bate-bocas protagonizados pelo parlamentar mineiro nos bastidores do debate da Band no último domingo foram o auge de um processo de desgaste. Um processo. Então não começou de agora. Se eu parar para pensar, a primeira coisa que vem na minha cabeça, na verdade são duas. As mentiras que o Janones está contando sobre o auxílio. E se tem uma coisa que qualquer ser humano odeia, é ser enganado. O Janones e o Lula podem falar o que quiser. Na hora que o cara percebe que a afirmação é mentira, que Bolsonaro ia acabar com o auxílio daquele outro, o cara fala, rapaz, eu tô sendo enganado. Eu estou sendo enganado.
E as pessoas não gostam. Isso gera um problema. Segundo ponto, a rachadinha. Virou notícia. Quando saiu a notícia sobre a rachadinha do Janones, etc., o assessor dele, já vem por umas coisas, já começou a falar, vamos ver aqui o posicionamento do Janones, se ele faz parte ou não realmente da campanha do Lula. Aí tá lá, né? Ele começou com suas postagens agressivas nas redes sociais e sua resistência em seguir a linha política determinada pelos petistas. No momento em que Lula se esforça para apresentar o eleitor como uma pessoa capaz de pacificar o país, o tom bélico do novo aliado pode pôr em xeque o discurso de que o amor vai vencer o ódio. Esse discurso não cola. Só que o Janones, ele realmente está atrapalhando e muito. O plano da coordenação da campanha é deixar claro que Janones tem uma atuação autônoma. Olha só. Isso daqui tá... Vídeo horrível de ontem, né? Mas o Rui... Pra quem não viu, né? Óbvio. O Rui Falcão, ex-presidente do PT, ele falou para o Estadão, foi matando o vídeo ontem, que o Janones é como se fosse um freelancer. Ele tá fazendo na conta dele. Não tem nenhum envolvimento do PT. Você vê que farinha pouca, meu pirão primeiro, vai pra lá. Petista não é. Petista somos nós. Seus problemas, suas responsabilidades. Te vira, irmão. Te vira, irmão. Aliados de Janones minimizam as críticas e dizem que lideranças petistas o veem como ameaça entre aqueles que disputam a sucessão de Lula no eleitorado popular. De acordo com pessoas próximas, além de querer capitalizar a exposição da campanha presidencial, Janones espera ser recompensado com espaço no eventual governo. Que espaço seria esse? Um ministério? Uma secretaria? E dizem que seria alguma área ligada a programas sociais. Porque lida com inúmeras pessoas, né? O Janones já está pensando lá na frente. E aí eu trouxe aqui no vídeo de ontem, você vê, o Janones. Dois momentos diferentes. Primeiro, Carlos Bolsonaro, de forma assim muito acertada, representou o Janones na Suprema Corte, que o Janones chamou ele de miliciano, colocou uma charge, estavam realmente assim falando o que quer, achando que nada vai acontecer. E lá no debate, você vê, ele ficou tirando ondinha com o Sérgio Camargo e chamou o Sérgio Camargo de capitão do mato. O Sérgio Camargo falou, eu vou à delegacia de polícia para fazer uma denúncia, para pedir a abertura de um inquérito policial por injúria racial. Você já pensou o estrategista do Lula condenado ou por difamação, né, injúria e injúria racial? Você já pensou? Será que isso vai cair bem na campanha do Lula? Será que isso daqui tem alguma relação com essa tentativa do PT de dar descarga no Janones? Assim, né, Janones, sai de perto da gente. Você não é petista, você não tem nada a ver com a campanha do Lula. Tem sim. O Janones é o estrategista das redes sociais do Lula. Não adianta agora querer tirar o corpo fora. Quem pariu Mateus que balance. É o que o povo diz, né? O ditado popular. Quem pariu Mateus que balance. O tempo está passando, o Lula não decola, vem derrapando, várias falas absurdas. Já tá com os policiais, né? Falando que o Bolsonaro não gosta de gente, gosta de polícia. Defendeu os meninos que sequestraram o Abílio Diniz. Falas absurdas sobre meu corpo, minhas regras. Fala absurda sobre a classe média. Falas e promessas absurdas sobre os militares, sobre o cidadão poder se defender. Acenos muito estranhos, algumas pautas, por exemplo, pauta verde, algumas coisas assim bem complicadas. Alguns alinhamentos estranhos, promessas de voltar a fazer parceria com a Venezuela. A gente vai falar isso ao longo do vídeo. A campanha de Bolsonaro, você vê que ela vem engatando, né? Boas entrevistas, boa repercussão, furando a bolha. O debate foi paulado atrás de Paulo em cima do Lula. E tu quer me falar que análise lá da UOL, né? Não, o Bolsonaro não era nem para ter um debate. Está derretendo. Está derretendo. E diante desse cenário, que não está muito bom pro Lula, a coisa fica pior. Mais uma vez, farinha pouca, meu pirão primeiro. Aliado de Lula no agro, diz que é petista, errou e precisa se desculpar por fala sobre fascismo. Para esse cara tá vindo a público falar, é porque eu acho que o lado dele tá começando a arder. É um cara, deve ser algum empresário, uma coisa ou outra, aí tá tentando rodar, o cara fala, pô, tu tá aí com o Lula, bicho, sai de perto de mim. Não vou fazer negócio contigo, não. Tu é aliado do Lula. Aí o cara fala, pô, mano, mas não sei o que, não, sai de perto de mim, pô, você apoiou o Lula me chamou de fascista, não quero conversa com você. Aí o cara falou, não, eu acho que foi errado. Só tô numa matéria da imprensa, eu estou defendendo o agronegócio. Você quer me falar que realmente a campanha do Lula tá indo bem, uma campanha que não sai do lugar.
que não vou nem falar que tá perdendo voto, mas que não sai do lugar. Mas é isso. Nem tudo está perdido. A Globo já tá... Ó, essa semana tem a nova estratégia da campanha de Bolsonaro para lidar com o próximo Datafolha. Nem saiu e a Globo já tá convicta que o Datafolha não vai deixar o Lula na mão e que Bolsonaro vai ficar puto da vida. O núcleo político da campanha de Bolsonaro já montou uma nova estratégia para tentar minimizar os resultados do Datafolha. Apesar do Instituto ser reconhecido nacionalmente pela seriedade do seu trabalho, reconhecido por quem? Tem sido constantemente criticado pela base bolsonarista, porque o presidente aparece muitos pontos percentuais atrás do Lula. E aí vamos falar sobre esse instituto reconhecido nacionalmente pela seriedade. Isso daqui é a própria Globo, né? Você vê aqui a logo aqui embaixo, ó. Ó o Globo. Cadê, Diacho? O Ferri postou. Ele fala o seguinte: faltando 4 dias corridos para o primeiro turno em 2018, o Datafolha diz que Bolsonaro tinha 28%. Nas urnas, 4 dias depois, fez 46%. Mas isso daqui é um pequeno erro. Um pequeno erro. Olha isso daqui. 27 de julho de 2005. Datafolha. Página da Folha de São Paulo. 80% acham que o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido. O Bernardo Kister fala o seguinte, ó. Antes do referendo, em 2005, este foi o resultado do Datafolha. O resultado depois foi o inverso. 63% votaram para aprovar o comércio. Não foi 80% de rejeição, foi 30 e poucos por cento. Faz tempo que deveriam acionar o PROCON contra esse instituto de pesquisa. Eu fui atrás aqui, ó, uma matéria da própria Folha de São Paulo. Olha como era a Folha, né, naqueles tempos antigos, daquelas páginas muito mal feitas, né, no início da internet. Referendo. Os 80% que a Folha dizia reprovar, a Datafolha dizia reprovar, acabaram por ser 36,06%. E as pessoas que apoiavam, né, que eram a favor de continuar sendo permitido comercializar, 63,94%. Então o Datafolha tá errando e tá errando feio, mas feio. E pegando esse tema, na contramão de Bolsonaro, Lula promete retomar Estatuto do Desarmamento. Algo que foi contra a vontade popular. Só por isso daqui, eu acho que já demonstra que de democrata o Lula não tem nada. Nada. A Flávia diz, ó, assim como Venezuela, como Chile, como Cuba, tira a capacidade da população se defender e, por tabela, né, quem nunca para de se armar, quem nunca, normalmente é que faz coisa errada. Já imaginaram onda de crimes, invasões, né, invasões de fazenda, propriedades? E temos informações sobre isso? Olha isso daqui. O que está acontecendo no Chile com os comunistas controlando o país? Apenas nos últimos 4 meses, aumento de 60% nos roubos de veículo e 34% dos homicídios. Tá aí a resposta para Flávia. E olha que a nova Constituição Socialista nem entrou em vigor. Sobre a Constituição, que é bem parecida aí, parte dela com as propostas do Lula, a Folha de São Paulo fala que o Chile luta para combater fake news sobre o plebiscito de nova Constituição. A Constituição tem números absurdos. Aí eu acho que é o seguinte, né? A turma fala, cara, olha o que tá na Constituição, olha esse absurdo. Aí, não é bem assim, você está mentindo. Não é isso que vai acontecer, não vai ter isso, não vai ser do bem, o país vai melhorar. Vocês conhecem a imprensa, gente? Vocês conhecem a imprensa? Vocês sabem como a esquerda trabalha? Você realmente acha que são as mentiras que estão causando problemas? Realmente são as mentiras? Vocês veem aí diversos temas que são debatidos no Brasil. Temas, alguns nem pode falar mais. Se você não quiser ser preso, né? Perder, você cala. Nem pode mais levantar que já vem aquele carimbaço. Nem vou ler o que o Orlando Rujo falou. Aí veja só. A gente vai voltar pro Brasil na próxima. Venezuela e Colômbia retomam relações diplomáticas.
Aí ela fala, ó, Maduro havia rompido com a Colômbia porque o antigo presidente apoiava o Guaidó. Se unem para fortalecer a fronteira dos países. Tem gente no Brasil louquinha para abraçar a amizade com o Foro de São Paulo. E tá aqui. A Colômbia já reatou. Já aconteceu. Mas no Brasil, Caio Junqueira, o garoto que sabe do PT mais do que os próprios petistas, campanha petista pretende reatar relações com a Venezuela. Se a gente voltar, vamos reatar nossas relações com Maduro. Maduro é meu brother, meu parceiro. É o Lula, né? E o Caio Junqueira traz informação extra nessa matéria, que é o seguinte, ó. Sobre o clima, há um plano, por exemplo, para que a América do Sul, principalmente os 8 países da região amazônica, né, como Brasil, Guiana, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Suriname e Venezuela, possam liderar em conjunto na região temas climáticos perante fóruns mundiais. Mas eu jurava que teve um artigo na London School Economic de um cara que falava que se a América Latina ficar de fora dessa questão verde aí vai dar ruim, e que a América Latina tinha que se unir, né, fazer uma aliança, e que o Gustavo Petro falou que ele topa fazer uma aliança pelo clima. Nossa, é a mesma coisa que o Petro está prometendo lá na Colômbia. A mesma coisa que o artigo do intelectual ligado à ONU, e que também é seguido pelo Boric, pela ministra do Chile, ministra da Economia do Chile. Que interessante, né? E o Lula com a mesma proposta. Já tá avisando para a mesma proposta, pô. A esquerda, é engraçado a esquerda, né? Aproveitando-se para tanto do contexto atual de uma maioria de países com dirigentes à esquerda na região. Quem poderia imaginar que isso ia acontecer? Quem poderia imaginar? Pra você sentir o drama do que já está acontecendo no país, Metrópolis, Pacheco avisa que o Senado analisará projetos ambientais com calma. Aí você pensa, pô, graças a Deus, né? Ambiental é complicado. A galera vem aí com algumas coisas assim meio complicadas. Olha o que a esquerda tá tramando. Calma. Você realmente acha que se fosse um projeto da esquerda, o Pacheco ia pedir calma? O Pacheco, amigo do Kassab, que fez questão de receber o Lula, leva um monte de senador. Você acha que o Pacheco ia ficar com... Não, temos que ter calma para analisar os projetos. O Pacheco, para. O Pacheco sinalizou à casa que vai analisar com calma 4 projetos de leis que ameaçam o meio... Olha só, que ameaçam o meio ambiente. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, o RAPS, que o Randolfo Rodrigues faz parte, que é parceira da Fundação Lema, é uma espécie de Renova BR com dono diferente, temia que os textos fossem aprovados a toque de caixa, sem a discussão necessária em comissões temáticas e audiência pública. Eles não querem que seja aprovado. Olha o que seria aprovado no Brasil, e o Pacheco, aliado do Lula, né, filhote do Kassab, não deixou avançar. Projetos são os seguintes. Um de 2021, que busca flexibilizar o licenciamento ambiental. Ou seja, tornar mais fácil, né, a aprovação, porque tem muita coisa que fica aí anos esperando a licença sair. Então o Brasil destravar, né, desburocratizar. Segundo, outro do mesmo ano, que trata de regularização fundiária. Você saber quem é o dono dessa terra aqui, bicho. Bolsonaro fala direto. Às vezes tá pegando fogo, você vai, de quem é o CPF daqui, mas a terra não tá regularizada, você não consegue saber quem é, fica a maior confusão. Porque a esquerda não quer deixar que a regularização fundiária avance. Porque eles são que vai ter grilagem. Terceiro, fiquei até espantado. O Guilherme Amado escreveu defensivos agrícolas, porque a esquerda chama de PL do veneno. Veneno. A esquerda não quer, né, que use defensivo agrícola. A esquerda defende a agricultura orgânica. A mesma que deu errado lá no Sri Lanka e o povo ficou passando fome. É o arroz orgânico do MST. E um de 2013, que tenta reabrir a estrada Parque Caminho do Colono, que atravessa o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Não pode ter estrada. Não pode ter estrada de jeito nenhum. O povo tem que andar na lama, ou então dar um balão gigante. Não podemos construir rodovias. É o mesmo problema da BR-319. Que eles falam que é aquela BR, naquele trecho específico, se pavimentar a BR-319, que começou lá atrás, na época dos militares, a Amazônia vai acabar. Eles têm uma tese, porque vai começar ali, vai começar a abrir caminhos pelo meio, e aquela região é muito... Sabe, aquela não pode pavimentar. E aí o Pacheco falou, não, pode deixar a RAPS, pode deixar... Aqui no meu turno, nada que possa fazer o Brasil avançar eu libero.
Nada que possa fazer o Brasil avançar eu libero. Eu tô fechado com Lula. Parabéns pro Pacheco, parabéns pro Kassab, que é quem manda no Pacheco no fim do dia.